Então vamos lá, agora é oficial, gente. Esperamos um minutinho. Então quero agradecer em nome de toda a equipe, né, do projeto Ecos do Passado, essa participação para poder compartilhar e trocar um pouquinho com vocês também sobre produção de cinema independente, que já fazemos há algum tempo, continuamos fazendo e estamos trilhando para seguir ou então conseguir uma, uma graninha maior aí para projetos maiores, para ideias que valem a pena estarem aí no audiovisual brasileiro, né? Eu gostaria também de agradecer a participação aqui da Jéssica e da Lorena, mais uma vez, tá? Fazendo a tradução em Libras. E antes de mais nada, eu também gostaria de me apresentar, fazer audiodescrição, porque depois também a gente vai ter a, o compartilhamento, né, desse material na internet com audiodescrição em Libras. Então, meu nome é Jussara Batista, eu tenho cabelo castanho, olho castanho claro, pele clara, eu estou com uma blusa cor ocre, caramelo, uso um óculos arredondado de aro prateado, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, certo? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa produção independente no audiovisual. Uma coisa que eu acho muito interessante nisso tudo é que a minha trajetória, ela consiste em atuação no teatro, né? No início do meu processo dentro das artes, eu vim através de cursos livres, o curso do Colégio Estadual do Paraná, né, que tem um curso de artes cênicas, fui para a licenciatura em teatro, e como muitos artistas, a gente acaba adentrando esse universo da produção, não só como uma questão de geração de renda, mas também para produzir as nossas próprias ideias. E eu acho que essa, digamos, seja a maior decisão de todas, assim, né, dentro desse universo artístico e profissional, assim, né, você sair da frente da tela ou então do palco para poder subsidiar essas ideias que talvez uma grande empresa ou um grande streaming ou né, um grande incentivo não venha, né, de maneira tão fácil. A gente sabe que não é tão simples assim, por mais trajetória, por mais tempo de trabalho que a gente tenha, a produção ela também se movimenta através dessa mudança dos tempos e dos assuntos e dos interesses, né, sociais, assim. Então, a partir disso, eu vou para a produção, inicialmente de artes cênicas, e começo a conhecer e a desenvolver trabalhos nas outras áreas também, em especial do audiovisual, né. Então essa parceria com a Alice, ela já é antiga, né, a gente começou com um cinema independentíssimo, se vocês, né, me permitem dizer, porque em 2015, a Alice teve uma ideia, né, fez um roteiro, desenvolveu um roteiro de um curta-metragem, já nesse estilo de terror, né, de horror psicológico, e a gente resolveu gravar, né. Então nossa equipe técnica era, em média, umas 4, 5 pessoas, e dali a gente conseguiu um material tão bacana que a gente começou a investir nessa ideia, né. Então, na sequência, a gente vai para o Manequim. O Manequim é um segundo curta-metragem que a gente fez em parceria, né, e que foi super interessante, porque aí a gente conseguiu entender que a gente conseguia contar com um pouco mais de pessoas, né, e recursos, né. A gente tem um parceiraço que é o Alan Raffo, e que, passou muitos anos, construindo a sala dele, né, de trabalhos materiais, as ilhas de edição, as câmeras, e aí a gente começou a contar com essa parceria também na direção de fotografia, né, não só na seção dos equipamentos, e a gente entendeu que era possível continuar seguindo essa trajetória,
desenvolvendo um currículo dessa equipe para poder começar a investir nos editais, né. A Alice há bastante tempo já investe, já desenvolve seus próprios trabalhos, já começou lá com o celular, né, na pandemia, com o celular na mão, como todo cinema independente, costuma começar, né, ultimamente, né, na atualidade. E assim a gente começou a entender que era possível entrar na concorrência do audiovisual, porque nós fomos nos unindo e cada um veio de uma área distinta, com a sua expertise, eh, que foi contribuindo para os trabalhos que a gente fez, né. Então, por fim, dentro desse tempo de trabalho juntas, né, a gente, conseguiu, criar mais um curta-metragem, que é o Eterna Companheira, de 2022, e que também nos deu muito orgulho, porque depois desse momento, a gente começou a se especializar um pouquinho mais, a gente conseguiu contar com mais pessoas e conseguiu um resultado muito bacana. Então, todos os filmes, em certa medida, todos esses 3 curtas, já têm premiações e deste currículo dessa equipe, mais aliando o currículo da Alice e do Alan, a gente consegue então passar, aprovar, né, no edital de 2023 de audiovisual, né, da Lei Paulo Gustavo, o projeto Ecos do Passado. Eu acredito que muitos de vocês aqui já acessaram esses perfis, já viram mais ou menos como que funciona para a inscrição de um projeto. Não é muito simples, né? Às vezes o projeto está na nossa cabeça, mas para colocar no papel vai ficando um pouco mais complexo, né? Você ter aquela ideia na cabeça e ter que colocar para o papel objetivo, justificativa, ok? De repente isso estou falando para quem está iniciando aí na produção, né? Você colocar essa ideia que está em objetivo, justificativa, né, contrapartida, em orçamento, transformar a letra em número, né? Eh, a gente começa a perceber que é um processo muito difícil no início, mas que depois você começa a entender o tamanho das coisas, né? O projeto Ecos do Passado foi um projeto que aprovou uma verba de 100.000, e aí, para quem já fez com menos, né, com uma verba no negativo, porque tinha que tirar xerox no, no Sozinho, né, que foi o primeiro filme, tratar esses 100.000 foi uma coisa muito organizada por essa equipe, né, a contrapartida não, perdão, a prestação de contas ela está praticamente fechada, né, porque a gente tem o produtor executivo, que é o Di Peroni, que está nos acompanhando aqui também, que fez toda essa organização. Então, a gente começa a entender que o audiovisual, né, mesmo que independente, ele precisa de várias frentes de trabalho para se consolidar, né, para a gente ter um produto bacana. Quando a gente não tem todas essas frentes de trabalho, a gente acaba desenvolvendo, eh, que é uma coisa que o cinema independente traz muito, a criatividade para resolver essas questões, algumas questões. Mas a gente entende também que o cinema é indústria, né? E quando a gente recebe uma verba, que é uma verba pública, e que a gente precisa prestar conta dessa verba, né, para a sociedade, a gente entende que é muito mais do que só um desejo criativo, algo etéreo. Não, assim, a gente entende que a gente precisa servir a sociedade que paga impostos e que também faz com que a geração de renda da arte dentro da cultura se estabeleça e se mantenha ou se amplie, né? Então é importante a gente entender isso e especialmente por isso também Ecos do Passado vem com uma temática que não é só o horror ou só a criação cinematográfica, mas também dessa crítica social, né? Que a, a gente trabalha com metáfora,
mas a gente também define algumas questões que para nós são importantes, são cruciais, assim, né? São questões que nós acreditamos e levamos adiante. Em especial no Ecos do Passado, o roteiro, que é da Alice de Lara, traz, além de questões sociais, também questões biográficas, em certa medida. Alice, fale se eu estou errada ou não, tá? Mas eu acredito que sim, né? Sim, ela fez joia aqui para mim. E eu gostaria de apresentar para vocês, então, agora, um pouquinho dessa trajetória, tá? E as dúvidas a gente deixa, então, para o bate-papo, beleza? Então, eu acredito que algumas pessoas já entendam como funciona, né, esse processo da produção audiovisual, mas vou trazer aqui, caso a gente esteja aqui com algumas pessoas um pouquinho mais leigas nesse assunto. Eh, eu estou me especializando, né, eu estou entendendo melhor a cada produção, o que é fazer produção audiovisual, né, porque quando você vem do teatro, isso é uma coisa engraçada, quando você vem do teatro, você trabalha numa dinâmica, né, e se você ainda vem de um grupo de teatro, como eu vim, por exemplo, todo mundo faz tudo, né, e aí quando você começa a trabalhar dentro do audiovisual, você vai levando alguns sustos, assim, porque existe uma hierarquia, existe uma divisão de tarefas muito clara para que nada dê errado, né, não que no teatro não tenha, mas é uma dinâmica diferente, né, então a cada trabalho eu vou entendendo mais, né, desse processo, assim. Então eu vou aqui, compartilhar a tela com vocês, só por gentileza, quem não estiver vendo, dá um toque no chat, tá? Vamos lá. Bom, projeto Ecos do Passado, para quem está na produção, para quem está aí no apoio a algum grupo, ou alguma produtora, se tiver verba vinda de lei de incentivo, é fundamental que vocês façam uma coisa que é essa que eu vou fazer nesse exato momento. Ecos do Passado é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, Ministério da Cultura e Governo Federal. Essa é uma frase que vem dentro do edital e que, independente da ação que a gente vai fazer, né, que inclua, né, o projeto, a gente precisa compartilhar com vocês. Até porque, né, são os nossos maiores apoiadores nesse caso. Beleza? Então vamos lá. Cinema independente. Né? Quando a gente pensa em cinema independente e não é da área, né, ou assim está começando agora, e falo por mim, né? Você pensa, pô, cinema independente são pessoas que não têm grana e fazem o que dá, né? Tipo, esse é o raso, esse é a base do raciocínio de quem não está na área, de quem vai só assistir mesmo, né? Não está envolvido em nenhum aspecto da produção, né, no todo. Porque produção pode ser o departamento, né? A produção pode ser a função, a produção pode ser o produto, né? O filme. Só que muitas pessoas não têm ideia disso, né? De quem não está dentro da área, né? Mas ela tem algumas características que vão além disso. Né? Então, o cinema independente ele não se aproxima em nenhum aspecto do cinema do audiovisual feito em grandes estúdios, né? Isso é óbvio. Não só pelo dinheiro, tá? Isso é uma das grandes questões, né? A Alice, no bate-papo dela, comentou sobre a diferença orçamentária dos projetos, né? Então, acho que isso é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Mas, para além disso, a independência ela também é de criação, né? Porque se você consegue vender para, sei lá, o teu roteiro para Netflix, eles podem alterar, eles podem trocar o nome de personagem, eles podem mudar a locação, eles têm o direito pleno da sua criação.
né? Então, a independência, ela é, de fato, algo que não tem a ver só com dinheiro, né? A gente faz aquilo que a gente acredita, a gente altera aquilo que é importante, mas a gente não descaracteriza o produto. Não que eu não estou acusando os grandes streams de alterar todos os roteiros e, né, fazer o que bem entende, mas isso acontece. Né? Então, nesse sentido, a liberdade criativa, né? Eu estou colocando aqui a liberdade criativa, onde os realizadores têm mais controle, né, sobre a sua obra. E, e se você é um criador, né, se você é um criativo, o cinema independente é um bom lugar para você é, levar a sua ideia adiante, né? E o stream é um bom lugar para você, dando tudo certo, fazer sucesso e ganhar dinheiro. Mas a grande questão é que se você quer se desenvolver, você quer ter a formação dentro do audiovisual, você ganhar dinheiro é a última coisa que você tem que pensar, porque o que de fato move as ideias são as identificações entre as pessoas, né? Você trazer uma história que você acredite e que você entenda que existe um público-alvo para isso, que o seu objetivo é bem definido, bem estruturado, sabe? Que você vai conseguir trocar, né? E as pessoas vão conseguir se identificar em alguma medida com a sua ideia, né? Então, isso é um propósito, né? Para além da questão financeira, é um propósito artístico, né? E se tratando de cinema mesmo, é um propósito de vida, né? Até porque, assim, nós temos uma diretora que era bióloga, né? Hoje, a biologia ajuda ela a fazer grandes efeitos aí com sangue, órgãos e tudo mais. Então, a gente, na verdade, foi agregando muita coisa para chegar nesse ponto que a gente está hoje, né? A gente não precisa excluir completamente as nossas vivências, né? A gente vai somando e vai conseguindo fazer com que essa equipe consiga falar a mesma língua, né? Ou falar sobre o mesmo tema, cada um com a sua força-tarefa, né? Então, os orçamentos, eles são limitados, né? No, no cinema independente. Ou limitados, ou, às vezes, quase inexistente. Então, você dá um tratamento especial, um cuidado com o conteúdo, né, com o roteiro, com as ideias que a própria produção pode auxiliar a desenvolver, né? Porque existem histórias, por exemplo, de filmes independentes que precisavam fechar uma rua para poder gravar uma cena. E não foi viável, né? Porque, assim, quando você tem dinheiro, muito dinheiro, streaming por trás, parece que tudo é viável. No nosso caso, você vai, pede autorização, pede em outro lugar, vai, carimba e tal, e às vezes não é viável. E aí não foi possível. E dentro dessa produção que eu estou comentando, a produção insistiu tanto e teve uma lábia tão boa que conseguiram fechar uma quadra, um pedaço de rua, e a gravação foi feita usando um outro ângulo, uma outra estratégia, mas ainda assim tinha um pedaço de rua fechada, né? Então, a produção, ela trabalha em função do planejamento e de que tudo isso funcione, dê certo. Independente se ela é independente, independente se ela é independente, você precisa ter esse raciocínio, assim, de que as coisas precisam ser resolvidas e ela tem um prazo para que aquilo seja resolvido, e se não for da melhor forma, ou da forma que a direção ou que o roteiro, né, indica, a gente tem que encontrar outra forma de dar um jeito nisso, assim, né? Então, aqui, além disso, né, ali nas principais características, estava falando sobre o foco na mensagem, né, que é esse entendimento de que não é só mais um filme no currículo, mas que sim é pertinente à sociedade, né? Então, isso até para investidores, sabe, para grandes produtoras, não, mesmo que não sejam streamings, isso é importante,
né? Eu acho que todo mundo entende que determinadas marcas não se aliam a esse ou aquele tema e tudo mais, mas na independência você consegue, né, levar a sua ideia, a sua proposta, né, de reflexão dentro da sociedade, né. Então, assim, o cinema independente também ele tem uma pegada de festival muito grande, né, porque nos grandes festivais e mostras, né, um cinema independente com pouco recurso consegue chegar. Se essa temática, se esse conteúdo, se essa reflexão, atinge e transforma ou mexe com parte dessa sociedade, né. E o papel da tecnologia, né, também auxilia muito eh, com que pessoas que há uns 10 anos atrás, não tinham recursos e tudo mais, hoje possam levar suas ideias adiante, porque eu tenho 46 anos, eu não falei isso ainda, mas, quando eu era pré-adolescente, era muito difícil ter uma câmera, né, ou quando era criança, eu não tenho imagens minhas, criança, assim, em audiovisual, né, para ver, assim, aniversário, era tudo muito complexo, né, era tudo muito caro. Tinha uma câmera que era Love, tinha 36 poses e era isso, né, fotográfica. Então, hoje em dia, é muito interessante você poder desenvolver um trabalho, mesmo com o celular, né, eu participei de um projeto chamado Frame a Frame, do Sesc Paço da Liberdade, que a gente levava os professores para escolas estaduais, escolas periféricas, e era de uma criatividade o trabalho dos jovens de ensino fundamental, os finais, ali, os anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, que a gente chegou a ganhar menção honrosa em Festival do Minuto, com o trabalho que eles fizeram. Então, assim, não é só dinheiro, né? É empenho, é conteúdo, é reflexão, é tema, né? Isso faz com que o material humano se una para desenvolver. Assim, é claro que com dinheiro a gente tem uma câmera melhor, a gente tem mais equipe, a gente tem uma locação que talvez jamais conseguíssemos sem ser locada, né, mesmo, mas de todo modo a liberdade que o cinema independente nos traz faz com que a nossa criatividade também seja testada diariamente, né? Tanto nas conversas quanto na gravação em si, né? No momento da produção em si. Então vamos lá. A diferença maior, na verdade, né, entre o cinema independente, né, a produção de cinema independente e os demais, é claro que na abordagem, né, porque ele foca na expressão e na mensagem, né, é, obviamente no financiamento e na distribuição, porque para iniciar já não é fácil você conseguir o financiamento. Conseguindo o financiamento, tem uma outra etapa que é da distribuição, né, que é um meio absolutamente concorrido e muita gente produzindo muita coisa, né, então o advento tecnológico é muito bom, mas também gera uma concorrência muito grande. O Brasil tem pessoas, muito, muito criativas e que estão atuantes aí no audiovisual, né, a gente ganhou um gás aí com o Oscar e tudo mais, então cada vez mais pessoas estão interessadas em entender melhor como é que isso funciona, né. E a temática, né, nem todo, como eu disse agora há pouco, nem toda marca tem interesse em se aliar a um filme de terror, por exemplo, que é o caso do Ecos do Passado. Então, tanto eu quanto a Alice, a gente sempre soube que não é muito fácil as pessoas quererem se aliar ao horror, né, ou determinadas temáticas, enfim, né, que muitos puritanos ou conservadores não aceitariam se aliar, né. Então o Exo Passado ele é essencialmente aí o curta-metragem de terror psicológico, é uma surpresa para vocês nesse momento, não sei se todos, estavam sabendo, mas a gente vai assistir ele já já. Assim,
Boa parte da equipe não assistiu ainda, né? A gente está aí na expectativa para o dia 16, que é a próxima terça, que vai ser o lançamento oficial na Cinemateca, às 19 horas. Mas vocês vão ter em primeira mão aí o filme para a gente discutir um pouquinho também, né, sobre ele. Porque a gente pensa no valor, né, no orçamento, versus tempo de realização, versus produto final. Né? Então, assim, foi uma grande força-tarefa, foi, foi um desenvolvimento de orçamento muito enxuto e correto, e vocês vão ver um filme de mais ou menos 10 minutos, certo? Então, é um filme que retrata aí a relação entre mãe e filha, né, sobre algumas feridas do passado, e feridas essas que a Alice retrata aqui no roteiro dela, eu também tenho as minhas, acho que todo mundo, em alguma medida, tem a sua feridinha ali da infância, né, a sua criança ferida, e neste caso, a gente vai contar um pouquinho a história de uma menina que acaba crescendo com alguns traumas, né, e vamos ver no que isso vai gerar, o que isso vai gerar dentro desse universo do horror, né? Ou melhor, pós-horror, né? Porque é um termo, como está descrito aqui, recém-criado, né? E que traz, então, justamente essas questões sociais, né? À tona, né? Então, são assuntos que são importantes, né, de discutir com a sociedade, mas não necessariamente a partir do drama, da tragédia, enfim, né? Até comento muito com a Alice que o terror ele é muito próximo da comédia, que é, assim, como criadora, eu estou participando do núcleo de audiovisual ali no Cine Passeio, e estou desenvolvendo um longa-metragem de comédia, de dramédia, na verdade, e a gente encontra pontos muito parecidos, assim, né, de suspensão, né, dentro da linguagem. Você desenvolve uma ideia, algo acontece e essa ideia se ressignifica. No terror a gente tem o susto, na comédia a gente tem a risada, assim que ela se ressignifica, né? Então a gente está aí planejando em breve, não sei o que a Alice acha, um, uma, um terror com comédia, né? É, de todo modo, esse é o nosso gênero, tá? O pós-horror. E de, de conotação psicológica. Então, nem sempre. Porque a Alice, ela tem um trabalho desenvolvido dentro do efeito, né? Ela faz sangue jorrar assim, ela faz olho cair, ela faz cachorro de 3 cabeças, mas quando se trata de terror psicológico, nem sempre é preciso. No caso do Sozinho, que foi nosso primeiro curta-metragem, a gente não vê uma gota de sangue e a gente termina o filme pensando, putz, isso podia acontecer comigo, e se acontecesse comigo ia ser muito ruim, como que eu ia me sentir se isso acontecesse comigo? Então, a gente quer compartilhar com vocês o link, porque nem todos estão disponíveis, mas para vocês que estão aqui com a gente é importantíssimo e é um prazer compartilhar com vocês, até para vocês conhecerem, entenderem um pouco mais quando a gente fala assim de dinheiro, né? O sozinho foi o verbo negativo. Aí a gente também vai compartilhar o manequim, que não foi negativo nem positivo, né? Foi força-tarefa de todo mundo ali, todo mundo cedeu um pouco do seu trabalho, né? Eu fiz os adereços na produção, a Adriana Alegria, que é designer, também imprimiu parte dos materiais para os adereços, o Alan cedeu a própria casa, o gato que aparece é dele, tem, enfim. E aí, no Eterna Companheira, a gente consegue um pouco mais, não de dinheiro, mas de experiência. E aí a gente começa a aproveitar melhor o tempo, aproveitar melhor as escolhas de enquadramento, de posicionamento, para ser tudo mais ágil. Então, essa questão da experiência é fundamental, assim, para a gente depois vir a concorrer
nesse edital, certo? Então, aqui está o número do edital, né? Ele é de 2023 e quando a gente passou, a gente tinha 2 anos para entregar o produto final. O cronograma foi praticamente todo ok, certinho. A gente conseguiu desenvolver um processo com os profissionais onde cada um resolvia a sua parte, né? De uma maneira a postos, né, para que nessas datas todos estivessem disponíveis, né, para o projeto, e foi dando tudo certinho, assim, tipo, esse cronograma é do início da pré-produção, e ele funcionou. Então agora a gente vai ver o Ecos do passado, tá? Ele tem 10 minutos e 15, finalizou agora em julho, né? E a, a diretora dá ali uma declaração, né? Fala sobre Ecos do Passado, que é um filme que transita entre o surrealismo e o tenebrismo, mergulhando nas incertezas das memórias e também questionando a realidade ao nosso redor, fazendo duvidarmos do que temos certeza que sabemos. Acho que a gente já passou por isso, eu, vocês, não é? Então agora eu vou pedir para que vocês assistam, tá, ao filme e depois a gente retorna para seguir o nosso bate-papo, ok? Podemos então, Alice? Sim. Depois eu deixo vocês falarem, tá, pessoal? A gente só deu um estirão aí conversando, né, contando um pouquinho essas coisas para a gente poder seguir adiante, beleza? Oi, pessoal, a gente está voltando. Eu acredito que todo mundo conseguiu assistir. Quem não conseguiu, haverá oportunidade, porque está com o link, mas a gente pede para que o link, lógico, não seja compartilhado, né? Porque dia 16 está aí e a gente quer muito que as pessoas vão assistir na Cinemateca, então se vocês puderem compartilhar, a gente tem o Instagram também do projeto, né? Filme Ecos, @filmeecos, no Instagram, então dê uma olhadinha lá, tem mais material também, tem parte do processo aí da produção, né? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá bem bacana. A identidade visual é da Adriana Alegria, que trabalha com a gente desde os primeiros filmes, e que é uma baita artista aí também, né? Uma design bafo, nossa amiga. Tem bastante mulher nesse projeto, isso é muito bacana, né? O audiovisual é uma linguagem bem masculina, né? Tem muito homem no mercado e a gente está tentando entrar aí cada vez mais, não é? Então, pessoal, seguinte, a gente vai começar agora o bate-papo, então a gente quer saber se vocês têm alguma consideração, alguma pergunta para fazer, mas quem abrir câmera e microfone está nos autorizando o uso de imagem e de voz, tá? Quem quiser fazer pergunta só no chat, não quiser aparecer, fica à vontade também, tá bom? Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir a câmera ou o seu microfone, fica à vontade, beleza? O que acharam? Ou então, se isso, se a história, né, traz alguma identificação para vocês, não precisa ser necessariamente uma pergunta, né, ou alguma coisa que vocês não entenderam, que precisa de um esclarecimento, talvez a gente não dê, né? Que fique aí para vocês pensarem um pouquinho sobre. Fiquem à vontade. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Oi, Di, boa É, noite. Ju, queria que você comentasse um pouco do desafio sobre locação, já que estamos falando de produção, né? Porque tem a Sim. locação interna, que de certa forma eu acho que é mais fácil de controlar, mas Uhum. aí tem as cenas da locação externa também, né? Então, se você puder contar para o pessoal um pouquinho, acho que vai ser interessante. Maravilha, ótima pergunta. Bom, locação
primeiro que é uma grande busca, ela começa muito cedo, porque quando a gente tem um material roteiro, né, na mão, a gente elenca tudo que a gente precisa, né, de equipamento, de adereço, de figurino, né, de objetos simbólicos para aquele trabalho, mas tudo isso vai para dentro de uma locação que também tem que fazer sentido para o projeto, né, para o trabalho. Algumas locações foram vistas, né, foram visitadas pela equipe, algumas assim que até deu tristeza de deixar, mas teve a locação a interna, né, que é a casa da jovem, né, já jovem, né, foi muito interessante ter encontrado, porque é uma casa que é do Otávio da Chiriz, né, são conhecidos, mas que mais do que isso, não foi nem pela facilidade, por ser conhecido e tal, a gente locou mesmo, né, a gente fez um contrato de locação, que você inclusive nos auxiliou na feitura, mas essa casa tinha alguns espaços que eram essenciais para o trabalho, né. Eu lembro que a Alice queria muito um espaço que tivesse uma porta como essa de vidro, ou tivesse vitral, alguma coisa que a gente conseguisse ver, né, a Lilith, a personagem da mãe, né, de uma maneira assustadora, digamos assim. E com essa porta que vai e volta, né, com esse vidro jateado, nos ganhou, né. Ah, mas foi um processão, assim, porque daí depois que você consegue fazer a locação, a gente entra numa casa, que é essa, que tem milhões de quadros pessoais, né, de vários artistas que eles colecionam. Então, assim, você além de locar, você tem que reestruturar a imagem daquela casa. Você tem que desenvolver junto com a diretora, né, a Maju, a diretora de arte, você tem que trabalhar para que você descaracterize aquela casa, né, daquelas pessoas e faz com que a casa seja da personagem, né. Então aí entra uma força de produção também, que é catalogar os quadros que a gente tirou do lugar, para recolocar depois, né, que as gravações finalizam, né. A gente tem que ter um trato com todos os objetos ali, para ver o que é importante estar nesse filme ou não, né. Além de daí depois no momento da gravação, trazer tudo aquilo que vai caracterizar a vida, né, a casa da personagem. Então, assim, essa casa nos trouxe uma tranquilidade para poder mexer nos seus cômodos e fazer com que ele ficasse com a cara, né, do Ecos. Então, a casa foi uma coisa mais tranquila. Agora, o parque, porque antes era um parque mesmo, né? Digamos que o Tingui, o Tanguá, o Barigui, foi um pouquinho mais complexo, porque assim, se você quer solicitar, né, um espaço desse, você entra num link que é da prefeitura, você faz um cadastro, você solicita, você aguarda a resposta, mas para além disso, você gravar num parque que você precisa de segurança, que você precisa de isolamento, não só espacial, mas também acústico, que você precisa de recursos, né, elétricos, e daí você precisa de um poste, você tem que pedir para a Copel, autorização, pagar uma taxa. Então, assim, taxas, o cuidado de tudo. A gente foi gravar a externa com criança, com cachorro, né? Então, a Alice lembrou de um lugar que ela tinha ido há um tempo atrás, que era um Pesque Pague, e eu entrei em contato com o dono para ver como que a gente podia fazer, né? Se ainda estava funcionando, se tinha algum valor, né, de locação. Na verdade, eu nem perguntei o valor de locação, perguntei se havia possibilidade de empréstimo, né, dando aquela rebolada, assim, para conseguir acolher todas as nossas necessidades, né.
porque a gente pensa que 100.000 é bastante, para mim, assim, para pagar os meus boletos é maravilhoso, mas para a indústria audiovisual não é quase nada. A Alice também já comentou isso no próprio bate-papo, né, que ela fez. Então, o dono cedeu o espaço, era um dia que estava bem tranquilo, não tinha quase ninguém nesse lugar, e a gente ofereceu para ele que toda a equipe comesse lá, porque tem um restaurante, então toda a equipe pôde fazer essa troca com ele, né? Naquele dia, se nós não tivéssemos lá, talvez assim umas 10 pessoas no máximo teriam almoçado lá, né? A gente estava, sei lá, 20, mais de 20 pessoas, né? Porque, como eu disse, a gente trabalhou com as crianças, né? Nas gravações externas, então tinha pai, tinha mãe, tinha acompanhante, né? Então a gente estava numa quantidade grande de pessoas, assim. E aí, neste caso, né, diferente da prefeitura, neste caso, nós fizemos um contrato, né, até assim de termos, né, não envolveu dinheiro, assim, mas fiz um breve termo com ele, né, diretamente, para até mais por segurança dele, né, para ele ter um registro de que isso aconteceu, e nossa também, né? Se ele quiser reclamar o direito de imagem da área, a gente fala, não, está autorizado. E aí, é claro, né? Assim, uma coisa que a gente tem de praxe a fazer é pegar a logomarca, é divulgar, né? Colocar como apoiador em todos os materiais de divulgação, né? Ou pelo menos, né, na estreia, deixar bem claro para o público que vai estar com a gente. Enfim, foi um processo longo, mas ele aconteceu dentro do cronograma também, que isso foi muito importante. Mas não é fácil não, mas é possível. E aproveitando, você falou das crianças, né? Criança também tem toda uma situação, né? Quando vai fazer filmagem, acho que seria legal Uhum. comentar um pouquinho disso também. E da Sim, cobra? claro, eu até ia comentar agora. A gente já avisou a Alice que no próximo a gente vai fazer com um ator ou uma atriz só, sem animais, a partir de 16 anos, não, brincadeira. As meninas foram excelentes, assim, né? A Mora e a Aurora, né? A Aurora é a personagem principal, né? Que cresce. E a Mora, ela faz a filha da Aline e do Dan lá no parque também, né? A Mora, que é a filha do Pedro, do Folia. É espetacular, assim, ela mandou super bem. Mas é claro que as crianças exigem um cuidado maior, um cuidado diferente, né? Exige um pouquinho mais de paciência, porque tem coisas que assim, tem coisas que só aconteceram na hora que elas queriam, e talvez assim, não necessariamente no set, mas nos ensaios, porque a gente teve preparação de elenco do Marcel Mallet, né? Então, tanto a Mora, né? Ou melhor, a Aurora e Alice, né? Que fez a personagem adulta já, né? Jovem, tiveram um trabalho super interessante de leitura de texto, né? Trabalho de mesa, depois um trabalho de conexão entre as duas, então elas se conheceram, né? Ficaram super próximas nesse processo. Foi muito bacana de ver, mas sim, exige um cuidado diferente, que, inclusive, entra aí também questões administrativas, né? Porque a gente precisou pedir uma autorização do Ministério Público, entrou com processo, tivemos o apoio de uma advogada para que isso acontecesse, né? Porque existem várias questões legais aí para trabalho infantil. Então, não só de ter mais cuidado, ou ter um pouquinho mais de paciência, mas também a produção precisa cuidar dessas outras questões que são assim inerentes ao trabalho quando se trata de criança, né? Mas para além das crianças, nós tivemos também Carrie, que é uma das atrizes que já tem currículo aí, né, com a Tatuíra, porque ela
treinada, sabe? Ela é ótima, assim, sabe? Espontânea, trabalha bem com a câmera, mas Carrie é uma cadela que também corre, foge, dificilmente ela foge, porque a Alice deu um super treinamento de sete para ela, mas que também tem os seus cuidados, tem que trazer, tem que levar, tem que, né, enfim, cuidar, porque a gente está numa área aberta, então tem esse esforço aí de cuidado também, que é distinto. E a cobra ela vem aí no ambiente fechado, ela, ela vem para atuar junto com a Michelle, né? E ela não deu muito trabalho, mas enfim, é uma cobra, né? Então a equipe ela fica um pouco mais receosa, mas tínhamos Michelle, né, Rodrigues, que simplesmente não tem o menor problema com cobra, com sangue, com água, com a Michelle tem uma disponibilidade para o cinema de horror que é muito bacana e que, claro, vem já, né, dos trabalhos que ela fazia com Paulo Biscaia, então ela já tem um trato na linguagem que, que é muito bom de ver e de trabalhar, assim, né? Até ela solicitou para Alice que dessa vez, porque a Michelle também participa de outras produções, né? Manequim e Eterna Companheira, a Mia está com a gente, e dessa vez ela pediu que ela queria deixar de ser ruiva, que essa personagem ela gostaria muito de fazer com lente escura, né, olhos castanhos, cabelo preto, então isso foi um esforço da maquiagem e entrou aí num item de produção, né, porque ela não pintou em definitivo o cabelo, ela precisou fazer um trabalho com outro tipo de produto, né, então foi um desejo dela e foi realizado, assim, né, mas a cobra foi de boa, assim, ela pegou meia diarinha ali e, e deu tudo certo. Mais alguma dúvida, gente? Algum questionamento, uma curiosidade? Jussara, Sim. eu gostaria de saber, de todas as dificuldades que você enfrentou no projeto, qual foi a mais difícil de resolver? A mais difícil de resolver, eu sei qual foi. Quando a gente está trabalhando na produção, especialmente na produção do audiovisual independente, do cinema independente, a gente nem sempre consegue resolver uma questão em um dia, né? A gente precisa ficar em função das necessidades da produção, ou acompanhando set, ou acompanhando visita técnica, ou acompanhando transporte do caixão, né? Uma série de coisas. E a minha maior dificuldade é que eu sou CLT. Acho que é isso. Então, eu fiquei muito acompanhando também de WhatsApp, imagens pelo Drive que nós temos, chegando imagens das locações, né, para transformar aquilo em processo administrativo, se for preciso, né? E então, assim, eu tenho muita alegria de estar no set, de estar ativa diretamente na criação desse produto. E dessa vez não foi possível, né? Eu sou coordenadora da equipe do teatro ali da Caixa Cultural, e então, assim, a maior dificuldade justamente foi ver as coisas acontecendo e me liberar só depois de um determinado horário para ajudar a resolver, né? Então, acho que foi isso, assim, porque a equipe estava muito azeitada, as coisas estavam acontecendo. A Alice fez um trabalho, assim, foi um trabalho colaborativo, né, do Di, aí na produção executiva, da Sabrina, que foi minha assistente de produção, e foi a Platô, né, aquela pessoa, aquela produtora que está aquela assistente que está no set, né, que berra e fala, todo mundo quieto agora, ou vamos comer. E ela fez um baita trabalho aí nesses dias de gravação, né? Além dos dias dos testes, né, do elenco, nós tivemos 2 dias de testes que esses eu consegui acompanhar, assim, quase que integralmente,
Nós tivemos um dia de teste só para as crianças e um dia de teste só para as jovens. Foram muitas pessoas que passaram por ali, né, nesses 2 dias, até chegar as atrizes que fizeram o filme. Mas, assim, eu acho que tem um lado também de você se manter viva para poder fazer as coisas, né. Então, assim, a questão do CLT é um trabalho que eu adoro fazer também, amo de paixão, aprendo cada vez mais sobre produção, e ali, produção num sentido institucional, né. Eu venho do Sesc Paço, passei pelo Sesc da Esquina, agora estou na Caixa Cultural, e só agrega, né, tudo só agrega, mas o tempo às vezes é doído, assim, né, você não poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo, obviamente, não é? Di, fala lá, Di. Jussara, Ah, não, é a Alice, fale, por favor. perguntaram aqui no chat, e a atriz com a cobra no corpo, foi tranquilo? Então, na verdade é isso, assim, eu acho que a atriz estava mais tranquila do que o resto das pessoas que estavam em volta dela. Porque Michelle é destemida, né, Michelle é destemida, Michelle vai lá e faz, eh, inclusive, se for o caso, ela pede para colocar mais próximo dela ainda, porque ela gosta do resultado, ela gosta que a coisa, nós todos e todas também, mas ela se dispõe e, assim, para ela vai, né. Teve gente que não se aproximou muito da atriz cobra, assim, mas ficou vendo de longe a coisa acontecer, mas ela Hum, teve tempo ruim, assim, isso é muito legal, né, porque você fazer horror e ter muitos pudores, a gente não teria um bom resultado, né. Aí para ela foi tranquilo, assim. Eu tô vendo o chat aqui agora. Justo. Ah, Alice do clipe. Ah, sim. Maravilha. Fala, Di. Se der tempinho ainda, eu não quero alongar aqui, mas Tranquilo. como também vai ficar disponível, né, e é um tema bem legal de produção, essa parte das crianças, se você pudesse só resumir um pouquinho do processo burocrático Uhum, mesmo, né, para quem tiver interesse, de saber mais ou tá a fim de fazer um filme e vai precisar de criança, o que que essa pessoa precisa uhum. fazer? Então a pessoa precisa procurar a vara da infância e da juventude. Tá certo. E solicitar, a autorização, de trabalho infantil. Então, se você entra lá Ministério Público, Vara da Infância, você automaticamente vai, indo nesse processo ali de busca até os contatos necessários, assim, tá. A gente solicitou o apoio de uma advogada, porque a gente estava num período que era, assim, janeiro, as o Ministério Público estava em plantão, estava um momento, assim, mais difícil de conseguir retorno só por nós, assim, nós mesmos, né. Então os advogados, eles possuem um contato de plantão que é mais direto, no Ministério Público, mas você precisa ir na Vara da Infância e da Juventude, entrar em contato, aí você precisa entregar todas as informações, né, sobre as crianças, o nome completo, idade, nome dos pais, documento dos pais, um termo de autorização dos pais ou responsáveis, né, e isso vira um protocolo, né, gera um protocolo, que quem aí entrou na frente, né, quem estava na linha de frente disso era a advogada, assim. Mas não é possível fazer de outro modo. Ou mas você se arrisca a pagar uma multa, até eu não sei qual é o tamanho eh, do problema, porque que a gente não deixou isso acontecer, mas, assim, se tem uma denúncia e tudo mais, você pode até glosar o próprio valor do projeto, talvez, assim, né, porque você precisa ter essa responsabilidade para trabalhar com as crianças. A gente nunca passou
de 6 horas, assim, de trabalho, sabe? Até porque também para não cansar, as crianças têm aula, a gente sempre pediu acompanhamento de algum responsável, né? Porque a gente também está com a cabeça e o foco em outras coisas, né? A gente está ali na gravação, no áudio, nos equipamentos, então a gente sempre pediu para que os pais ou responsáveis acompanhassem, né? E no final das contas deu tudo certo. A gente ficou um pouquinho preocupado com o prazo, então assim, se você tem um prazo meio justo, uma das primeiras coisas a fazer, se você vai trabalhar com um elenco infantil, é tratar da autorização. Tivemos autorização, fizemos com as meninas. Foi isso. Amiga, pergunta se alguém tem uma última pergunta. Beleza. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente está chegando aí, se encaminhando para o final do nosso bate-papo, e eu quero saber se mais alguém tem interesse em deixar um comentário ou então uma pergunta sobre o projeto. Para quem está dando parabéns, muito obrigada. Foi um trabalhão, mas foi gostoso demais. Deixa eu ver o que mais aqui, gente. Gente, seguinte, eu vou passar rapidamente aqui na apresentação para vocês algumas imagens do nosso processo, tá? Aqui. Então, na pré-produção, tudo começa em reunião e planejamento, lógico, né? Então, a primeira imagem aqui é a nossa primeira reunião, ela aconteceu lá na Casa Quatro Ventos, né? Então, aqui a gente tem o Di, o Wagner Corrêa, que fez o trabalho de iluminação do filme, aqui a gente tem a Maju, eu estou de costas, não dá para ver, o Alan está aqui no cantinho, o Marcel Malê, que fez aqui a preparação de elenco, e a Adriana Alegria, nossa design. Fizemos algumas reuniões online também, essa aqui é a Sabrina, assistente de produção, da Cavala Produções, né? Aqui estava muito engraçado, né, Di? Enfim, é sempre muito divertido as reuniões. Né, aqui já é com o Alan, uma das visitas de locação, né? Aqui é o encerramento da nossa reunião. E o Alan testando na visita a porta jateada, né? Então, é onde a gente planeja tudo que está por vir, né? Pré-produção além disso, também tem a participação essencial do Di, que nós temos aí organização de orçamento, reorganização se for preciso, que daí se você precisa mandar um e-mail para a fundação, eles fazem uma reunião para ver se essa alteração que você está pedindo é justa, né? É possível, eles fazem ou não, te dão um retorno, né? Tem também toda a fase de contratação do pessoal, né? Do pessoal, da locação, do veículo que a gente precisou, do caixão, né? E assim vai, né? A gente vai preparando todos os itens que o projeto precisa para ser gravado, né? Então a logística toda acontece nesse momento de pré-produção. Ainda em pré-produção, a gente organizou, né, e divulgou, fez o teste de elenco, né, para o filme, com uma antecedência boa também, porque a gente precisa de um tempo para ver todos os testes e fazer as escolhas, né? E, enfim, neste caso, a gente tem as meninas que fizeram o filme, né, nessas imagens, a Sabrina aqui com a lista das candidatas, né? E parte da equipe que acompanhou também esses testes. Aqui, ó, a gente pode disponibilizar também o manual de atuação do Ministério Público, tá? Então, esse manual tem muita informação relacionada à utilização do trabalho infantil, né? Mas de uma forma bem correta, fazendo tudo direitinho para não ter nenhum problema, né? Aqui a gente tem a preparação das meninas com o Marcel, e foi uma preparação muito interessante, porque ele começou entendendo que elas precisavam se conectar, se conhecer um pouquinho da história de cada uma e entender que
uma fará a outra mais velha, né? Acho que foi um processo bem legal. A Alice, que fez um trabalho mais de leitura de mesa ali, que é a jovem, né? Teve mais alguns encontros, né? Não só entre as duas, mas com o Marcial também. E foi um trabalho bem importante, assim. E a produção é o set, é o Luz Câmera Ação, né? E todas as gravações. A gente tem aqui o maquiador, a Michele com o cabelo preto dela, né? O Marcial acompanhou as gravações também, né? A Aline está aqui na claquete, a gente tem o Vitor também, que deu apoio aqui na gravação, o Alan, né? E aqui parte do espaço desse Pesque Pague que a gente conseguiu, né? Que foi cedido. Aqui aquelas imagens eram da externa, né? E aqui na interna. Opa, tem um slidinho aqui que não é o caso, mas enfim. Né? A Sabrina aqui, dando apoio, suporte, a Aline também, a Alice observando toda a movimentação e dirigindo, enfim, né? Da maneira que ela idealizou, o Alan. Aqui a tomada do caixão, né? Foram testes primeiro que ele fez. E a pós-produção, né? Que é justamente onde as coisas se alinham, certo? Por quê? Porque é o momento de você colocar aqui a Jéssica com a gente, mas é o momento de colocar as legendas, o momento de colocar audiodescrição, libras, mas mais do que isso, porque tem um processo anterior, né, de tratamento da trilha sonora, colorização, né, é um processo que, assim, enquanto produtora, eu não acompanho diretamente, mas a Alice, sim, né, precisa estar ali para ver o que de fato está saindo, né? É o momento onde a gente prepara o material oficial aí de divulgação, que é a Adriana que fez toda a nossa identidade visual também, né? Além disso, vários itens de fechamento, né? Quem são os apoios, cadê as logomarcas, cadê a lista de agradecimentos, cadê os créditos, né? Então, é um processo grande. E aqui, essa imagem da Alice é justamente das fotos que foram feitas para a divulgação do projeto. E chegamos aí no encerramento, mostrando um pouquinho para vocês praticamente toda a equipe, né? Talvez não tenham algumas pessoas aí que é da pós-produção, porque a gente tirou as fotos nos momentos de gravação, né? Mas foi bastante gente. E se vocês tiverem interesse assistindo os outros filmes, só comparem, por gentileza, o tamanho da ficha técnica, do sozinho, enfim. Não tem comparação o que uma verba de um edital municipal pode fazer pelos artistas da sua região, porque é geração de emprego, é geração de renda, sabe? Então, se vocês tiverem algum conhecido que fala, mas Lei Rouanet, por favor, lembrem do tamanho da ficha técnica de cada trabalho, certo? Essa é a do Ecos do Passado, e a gente agradece muito, muito a participação de vocês todos e todas, e espera, né, todos nós esperamos ver vocês aí no dia 16 lá na Cinemateca. Para pegar o ingresso é só acessar o Simpla, tá? Ele está disponível no Simpla, é gratuito, precisa retirar para garantir o seu lugar, e tem o link ali no Instagram do projeto, ok? Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Mais uma coisa. A gente tem não só porque tem uma verba destinada à acessibilidade no projeto, mas a gente tem
por desejo mesmo, fazer com que muitas pessoas acessem os nossos trabalhos, né? E quando a gente tem pouca verba ou verba negativa, a gente não consegue contar com a Jéssica, né? A gente não consegue contar com a Lorena, ou até com a Elaine, né, que fez a tradução em Libras no bate-papo da Alice. E a gente vai ter também audiodescrição no filme. E é uma alegria poder proporcionar essa acessibilidade nesse trabalho, né? A gente não conseguiu nos outros, mas nesse a gente tem. E eu peço por gentileza que as nossas tradutoras se apresentem, porque elas fizeram todo o trabalho delas hoje sem se apresentar e sem se autodescrever. Então, eu peço por gentileza que a audiodescrição ocorra nesse momento, para que vocês entendam quem são essas meninas maravilhosas que nos apoiaram aqui hoje. Jéssica? Oi, Oi. obrigada pela oportunidade de estar junto. Começo falando isso. Meu nome é Jéssica Nascimento, sou uma mulher negra, cabelos castanho bem escuro, cacheados até o ombro, uma camiseta de manga curta preta e com um fundo verde, no momento. Obrigada. E a Lorena? Cadê a Lorena? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Lorena. Prazer estar com vocês hoje. Então, eu sou uma mulher branca, estou com o cabelo preso, cabelo preto, mistura, tem mais branco do que preto já, bem grisalho. Estou com uma camisa preta, uma blusinha e o fundo verde. Maravilha, obrigada, Lorena. E também, antes da gente se despedir oficialmente, eu queria fazer alguns agradecimentos, tá? Então, assim, um minutinho, gente, porque os agradecimentos, eles sempre vêm no papel mesmo, né? A gente não perder a linha. Então, muito obrigada a todos os presentes pelo incentivo e interesse aqui no nosso projeto. Quero agradecer a Jéssica, também a Lorena, então a Jéssica Nascimento, a Lorena Baica e a Elaine Moreira, né, que estão participando aqui com a interpretação de Libras, ao Di Peroni, né, e a Bela Flor Produções pela mediação, a Alice também pela mediação, ao João Ferian e a Black Horse, Black Horse Produções, né, que a gente está aqui fazendo a captação e transmissão desse bate-papo, assim como por terem cedido o estúdio para a gente, né? Gente, estúdio lindo, ok? A nossa social media, assessora de imprensa, a Lívia Zeferino, a RC, Audiodescrição e Acessibilidade, a Raquel Carissime, a Daiane Bubalo, a Cessa Produções, Cristiane Lemos, Nica Tintori e ao Parque Pesque e Pague Mina d'Água. Muito obrigada. A gente agradece muito o apoio de vocês para seguir fazendo cinema independente, ok? Espero que tenha sido proveitoso para vocês e muito obrigado. A gente se vê aí, então, terça-feira lá na Cinemateca, ok?